E como é que a mulher, que cada vez mais são dignas e constroem o protagonismo delas, como que ela consegue lidar com, às vezes, um meio mais com tendência machista, um meio muito masculino? Como lidar com isso? Qual que é o segredo? Eu diria que esse respeito, porque na verdade a mulher num ambiente a maioria são homens, ou até muitas vezes ela é a única figura feminina, que foi meu caso. Quando eu vivi essa situação, eu sentia que eu era dominada por várias pessoas. Eu me sentia impotente, eu me sentia incapaz de mudar aquele cenário. Tá. Porque tinha pessoas ali, eles se juntavam, né? Ali eles são força, né? A força maior é deles. Por quê? Qualquer coisa que você venha a tomar uma decisão, eles se rebeliam contra você. Não, a empresa precisa de nós. E nessa época a gente tinha muito mais funcionários do que hoje. Então era muito difícil para mim, porque era uma época que a gente abriu o mercado em São Paulo e o Francisco ficava muito ausente da empresa. Eu era a única ali que estava no comando. Ao mesmo tempo eu não tinha força. Até que um dia eu percebi e eu comecei a acreditar que era comigo, né, que os funcionários não estavam me aceitando porque era comigo, um problema que eu tinha. Uhum. E procurei ajuda psicológica. E quando eu descobri, foi muito, muito bacana, porque, respondendo aí a sua pergunta, eu descobri nessa terapia o seguinte, que a gente, muitas vezes, tem nosso ponto fraco e o outro, ele usa esse nosso ponto fraco para nos desestabilizar, tirar do eixo. E quando eu percebi isso, eu falei, calma, a mudança, essa situação que eu estou vivendo, ela não pode, eles não vão mudar. Não é os funcionários que vão mudar, não é o outro que vai mudar. Eu que tenho que mudar. Então eu comecei a perceber as reações deles com relação a mim, e eu comecei a perceber o seguinte, eu não preciso usar agressividade, discussão, porque antigamente eu usava, de verdade. Eles me desafiavam tanto que eu perdi a minha razão. Porque eu partia para um lado, assim, que eu achava assim, alguém tem que colocar limite. Era o jeito de você impor autoridade. Exatamente. Esse alguém tem que ser eu, que é a única pessoa aqui responsável por essa empresa sou eu. Então, eu vou ter que impor limite. Então, muitas vezes, teve situações que eu falei que ia chamar a polícia. Que eu fui demitir uma pessoa e ele não aceitou. Ele estava fazendo tanta coisa errada que eu falei, eu vou demitir. Então, eu usava, né, achava assim, que eu tinha... como é que foi a reação dele? Como é que foi isso aí? Ele não queria sair. Ele falou para mim que eu não podia demiti-lo. Baseado em quê? Por o fato de eu ser mulher. Que isso? Obviamente. Falou, nossa, não, você não pode me demitir. Achou que fosse meu marido. Falou, ele que pode. Não sei o porquê. Eu acho que é totalmente falta de respeito. Chegou a te ofender? Falou alguma coisa? Sim. Falou alto? Aí tinha uma pessoa que tem muito respeito, tenho e tinha muito respeito por mim, me chamou do lado e falou, vem aqui, pode deixar que eu resolvo, não enfrenta. E eu falei para ele, falei assim, não, se você não tirar ele daqui, eu vou chamar a polícia. Eu chorando, falei, como assim? A pessoa não quer acatar receber uma ordem minha, ele está fazendo o que quer e eu não posso falar nada. Então foi nesse momento que eu busquei uma ajuda de um profissional para saber, falei, o problema deve ser comigo. Eu preciso saber resolver essa situação. Mas depois eu comecei a ganhar essa confiança. Por exemplo, a pessoa chegava na minha sala ali, eu fazia uma reunião de manhã, não tinha sucesso nenhum, porque as pessoas ali, eles riam, saía da reunião, fazia tudo o contrário que foi combinado. Entendeu? Então, quando eu percebi isso, eu falei, gente, eu não tenho autonomia aqui. E eu não podia impor, eu não tinha essa... Dentro da minha capacidade, do meu conhecimento ali, eu estava de mãos atadas.
Mas quando eu busquei ajuda psicológica, eu comecei a enxergar o seguinte: eu não tenho que abaixar a cabeça. Eu tenho que levantar a cabeça e eu não vou impor respeito falando, exigindo. Eu vou impor respeito de uma forma diferente. Eu lembro que um dia eu fiz uma reunião assim, no meio do expediente, no meio do horário da jornada, para tomar uma decisão. Porque começou uns burburinhos para lá, outro para cá. Falei assim, não, maneira mais certa, eu sentar, conversar, ouvir cada um, cada um fez sua observação. Eu falei para eles, não opinei. Falei, tá, anotei, vou avaliar, depois eu trago a solução. Foi ali que eu comecei a ganhar força, entendeu? Porque eles viram que, na verdade, muitas vezes o funcionário acha o conceito que eles têm do seguinte: aqui nós somos 2 times, né? É o gestor, a parte administrativa, gerencial, e nós da operação. E aí eu comecei a me incluir ali junto com eles. Fazer parte do mundo deles. Entendeu? Entrava mais na empresa. Deixou claro que todo mundo jogava no mesmo time. Conversava de uma forma diferente. Aí sim eu consegui quebrar essa barreira. E ganhei essa confiança. Logicamente que tem pessoas, vai muito da índole de cada um. Muitas vezes, você que trabalha nas organizações, você sabe que às vezes você tem um time bom, mas sempre tem um que joga contra. Não é verdade? E tem que ser rápido para tirar, viu? Sempre tem. É ali que você tem que tomar o cuidado e falar assim, bom, se eu for... Dependendo da situação, você estraga os outros. É isso. Não é? Exatamente. Então você tem que ter um bom senso ali e falar, vou retirar. Tem que saber a hora de promover para o mercado de trabalho. Você não combina com essa empresa, tá tudo bem. Muitas vezes você não precisa nem demitir. A pessoa se demite. Sim. Quando ela vê que... Não se encaixa. Exatamente. Mas se ela começar a afetar a cultura que a gente está construindo, a gente tem que ser rápido. Porque cultura é importante e é fácil de contaminar. Você gasta muito tempo para construir um jeito da empresa pensar como um time. E aí, se tem alguém ali estimulando o contrário, isso... E a laranja podre, né? Apodrece rápido. Porque a força maior está com eles, não é com a gente. São maioria, volta até nisso. Que a gente precisa do time. Então, colocar todo mundo para jogar junto e ser rápido quando a pessoa mostra que não está ali seguindo o propósito da empresa. Com certeza.